Boa noite. Vamos estar aqui fazendo mais uma live. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta noite. Vou estar aqui pedindo a graça de Deus, a proteção do Senhor para cada vida neste momento. Deus tremendo e santo e poderoso, peça a graça do Senhor e direção. A paz sobre cada vida agora neste momento, ó Deus. O Senhor vem entrar em cada lar. O Senhor vem entrar com a graça, com a proteção, com o refrigério, com a paz, com a alegria, Pai. Que o Senhor venha repreender toda obra contrária, toda obra do mal, Senhor. Venha abençoar cada lar, cada família, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, cada um neste momento agora. Abre, Senhor, o coração das pessoas para que possam compreender e receber a Tua palavra em seu coração. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou estar aqui trazendo uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que se encontra em Salmos 63. Vou estar aqui já lendo. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada e serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se glorificará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Aleluia. Esse salmo aqui foi Davi, o rei Davi, que escreveu esse salmo. E aqui a palavra do Senhor fala que Davi, ele anelava pela presença de Deus. Ele queria estar diante de Deus, diante da presença de Deus. Então o que ele fazia? Ele clamava a Deus. Por que aqui a palavra do Senhor fala? Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Vou estar lendo aqui novamente. Aqui o salmista Davi, porque ele estava anelando pela presença de Deus. Porque ele estava longe da casa de Deus. Davi, ele estava desesperado. Ele queria sentir a presença de Deus. Ele amava Deus de tal forma. Por isso que a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então tudo que ele tinha, tudo que ele era para Deus. O desejo dele era para a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz força, ela traz refrigério para a nossa alma. E aqui ele está falando, no primeiro aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Por que Davi estava falando desta maneira com Deus? Porque Davi, ele se encontrava no deserto. Nós podemos ver que lá no deserto só tem areia, a terra escaldante. Ali não encontrava o templo do Senhor, o tabernáculo de Deus, onde eles se reuniam para adorar a Deus, para buscar a Deus, para prestar a Deus um culto de louvor e adoração. Então, ali Davi estava expressando para Deus o seu sentimento, como se encontrava o seu coração, como se encontrava a sua alma. Longe do tabernáculo, longe da presença de Deus. Mas nem por isso ele deixou de buscar Deus. Aí ele começava a contar para Deus o seu problema,
a sua aflição, a sua dor, a angústia da sua alma. E ali ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Então, aqui o Senhor está nos ensinando como falar com Deus, e uma forma especial de falar com Deus nas madrugadas. Quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a buscar a face dele. Ali Davi está expondo a sua vida. Ali Davi está expondo a sua intimidade que ele tinha com Deus. Quer dizer que ele não era temente a Deus quando ele estava na presença de Deus, na casa de Deus. Quer dizer que ele não adorava a Deus só porque ele estava na casa de Deus, não. Davi, ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E se desviava do mal. Não é porque... E da mesma forma Deus quer isso de nós. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Ainda que nós não estejamos na casa de Deus, na presença de Deus, nós temos que estar em constante oração buscando a Deus. Porque Deus, ele não afasta de nós, nós sim nos afastamos de Deus. Nós sim nos afastamos de Deus, deixamos de buscar Ele, colocamos Ele em segundo plano. Deus, ele nos ama de uma tal maneira, que às vezes ele usa meios e formas para nos aproximar dele. Quando vê que nós estamos distanciando dele, ele usa uma forma, um meio para nos resgatar novamente até ele. Ele permite a luta vir, ele permite o problema, ele permite a situação difícil vir para quê? Para nós lembrarmos de Deus e voltarmos para ele, para buscar a face dele e sermos dependentes dele. E aqui Davi fala. Olha aqui no 2, o que a palavra de Deus fala. Seguindo aqui no 1. A minha carne te deseja muito em terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário. Então ele está clamando a Deus para que ele possa ter força e para que ele possa ver a glória, a presença de Deus, como estava no santuário. Quando você está na casa de Deus, você está na presença de Deus, você vê a glória de Deus, você vê a presença de Deus. Você vê a força. Quando você aproxima de Deus, você alimenta a palavra de Deus, o que você tem? Força. Você tem graça, você tem refrigério para você caminhar mais 1000 milhas. E ali Davi estava buscando a Deus, porque ele sentia necessidade, ele tem sede de Deus. Sede. Ali ele fala que a alma dele tem sede de Deus. A alma dele tem sede de Deus. Será que como que se encontra o teu coração agora, neste momento? Você tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Como você se encontra? Quando a gente tem sede de Deus, o que nós vamos fazer? Buscar Ele. Nós vamos clamar Ele. Buscar a sua presença para dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, para dentro de você. Porque quando nós clamamos a Deus e buscamos a Deus, a presença de Deus, ela vem sobre nós. Vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E o que a presença de Deus traz? Ela traz força, ela traz paz. Assim como o salmista Davi está falando aqui. Ela traz paz. Porque sem Deus nós não somos nada, nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós somos dependentes de Deus e colocamos Deus em primeiro lugar, em primeiro plano da nossa vida, tudo caminha. Ainda que as coisas estejam difíceis, Deus sempre abre uma porta de escape. Deus sempre dá uma direção. Deus dá uma direção. Que Deus, ele não nos abandona, Deus, ele não nos deixa só. Como você se encontra agora? O coração do salmista Davi estava aflito. Estava desesperado. O que você faz quando você se encontra aflito? O que você faz quando você está desesperado? Quando você está com o coração amargurado, quando você está com um problema difícil, com uma luta grande que você não sabe o que fazer e nem como resolver. O que você faz?
Para onde você corre? Para os braços de quem que você corre? Aonde você busca refúgio? Aonde? O salmista Davi, sabe aonde que ele buscava refúgio? No Senhor. Nós podemos ver aqui no Salmo 46, como Davi buscava o refúgio de Deus. No momento de aflição, no momento de angústia, de aperto. Talvez você se encontre dessa forma, dessa maneira agora, neste momento. Angustiado, triste, sem forças. Talvez você lutou com a sua força. Talvez você tentou resolver o teu problema com as tuas próprias mãos e não deu em nada. Mas aqui o salmista está falando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está no meio dela. Como você se encontra agora? Será que você tem colocado Deus como refúgio da tua alma? Hein? Você tem colocado Deus como refúgio da tua alma? Você tem tido Deus como sua fortaleza? Como teu socorro presente na angústia? Porque Ele é socorro presente na angústia. Quando nós clamamos, Ele vem. Ele vem com seu braço forte, com a sua mão poderosa. Ele abre caminhos onde não tem. Ele abre porta onde não tem porta, onde que está tudo fechado. Ele esclarece as coisas para você. Se a tua mente está tapada, você não consegue entender as coisas, você começa a pedir a Deus, esclarece as coisas para mim. Ah, Deus, me dá sabedoria para me resolver essa situação. Me ajuda. Ou resolve essa situação para mim. Quando você começa a pedir. E quando você dobra o teu joelho na madrugada, buscar a face do Senhor em teu favor, em favor da tua família, pedindo a graça, a bênção, a proteção, a solução das causas impossíveis. Assim como o salmista Davi estava fazendo aqui no Salmo 63. Nós podemos ver que também no Salmo 64, olha o que ele está falando aqui. Ouve, Deus, a minha voz, na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Aqui ele está falando, ele está orando aqui também no Salmo 64. Ouve, Deus, a minha voz na minha oração e guarda a minha vida do terror do inimigo. Então ele estava pedindo ali, Deus, a proteção, para que Deus guardasse a vida dele do terror do inimigo, porque Davi tinha muitos inimigos. Não porque Davi era um homem mau, não, porque ele era um homem invejado, ele era um homem que era perseguido. Ele estava pedindo para Deus guardar ele do terror do inimigo. Ele estava pedindo, porque seus inimigos eram muito. Para todo lado que ele ia, tinha gente caluniando ele. Para todo lado que ele ia, tinha gente difamando ele, apontando o dedo para ele, para as falhas, para os defeitos dele. E talvez isso tenha acontecido com você, tenha acontecido comigo. Muitas vezes aparecem pessoas no nosso caminho para puxar o nosso tapete, para tirar nossa paz, para tirar nossa fé, para jogar nós para baixo. Mas nós podemos ver que o socorro do salmista, do Davi, do rei Davi, era Deus. Ele não jogava praga em ninguém, ele não amaldiçoava ninguém. Ele pedia para que Deus pelejasse por ele, para que Deus desse a vitória para ele, para que Deus o agisse em seu favor. Olha aquilo que ele estava pedindo para o Senhor, para que Deus escondesse ele no secreto do conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então ele estava pedindo para que Deus escondesse ele do secreto das pessoas más, que praticavam iniquidade, que planejava astuto, intento contra a vida dele. Olha o que ele estava pedindo para esconder ele. Lá no Salmo 91, a palavra do Senhor fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
E por que Davi estava pedindo para que Deus escondesse ele no seu esconderijo? No seu secreto? Porque se você estiver no esconderijo de Deus, debaixo do secreto de Deus, você está protegido, o inimigo não vai te tocar. O inimigo não vai te alcançar, o inimigo não vai te ver. Então pede para Deus esconder você no esconderijo de Deus, esconder sua família, sua casa, os seus filhos, os teus sonhos, os teus projetos. Pede para que Deus esconda você no esconderijo dele, para que ele te guarde, que ele te livre de todo o mal. Deus, ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. E com os ouvidos também atentos para ouvir nossa oração. É que ver nós pedir, é que ver nós clamar. É que ver nós fazermos a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Quando você dá o teu primeiro passo, Deus dá o passo dele. Deus dá o passo dele. Deus quer que você coloque a tua fé em ação. E haja. Se levanta. Deus quer que você resplandece. Levanta. Toma atitude. Sacode a tua poeira aí. Coloca de pé. Alega esse coração machucado, triste, ferido. Sabe que Davi passou por muita angústia, por muita aflição. Ele estava com o coração machucado aqui. Davi, ele estava com seu coração ferido. Mas ele se refugiou no Senhor aqui. Ele estava pedindo para que Deus escondesse. Para quê? Para que o inimigo não tocasse nele. Para que o inimigo não ferisse ele mais, porque ele já estava ferido. Porque ele já estava angustiado e triste. Ali ele estava pedindo socorro de Deus. Aqui ele firma no 7, 64, 7, fala assim. Mas Deus, 54, 6, perdão. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, dizem quem verá? Então que ele estava armando laço no secreto e no escondido contra Davi. Ainda falava assim, quem vai ver? Ninguém tá vendo, nós vamos acabar com a vida dele, nós vamos armar laço, vamos destruir a vida dele e ninguém vai ver. E às vezes as pessoas fazem isso no oculto, no escondido, trama contra a minha vida, contra a sua. Sabota. Faz de tudo para aniquilar nossa fé, para tirar nossa força, para destruir a nossa alma. Ainda fala, quem vai ver? Ninguém vai ver, mas Deus está vendo. A palavra fala que Deus, ele não dorme. Deus, ele está vendo. E a palavra do Senhor fala, lá em Salmo 91, 11, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que teme e os livra. Por que Davi buscava o refúgio de Deus? Por que Davi buscava o socorro de Deus? Porque ele sabia que nos momentos mais difíceis da vida dele, Deus ia dar paz para ele. Deus ia dar refrigério. Deus ia dar alegria. Deus ia dar vitória para ele. Porque os inimigos eram tão mal que estavam armando laço para ele. E ainda ele estava falando assim, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Mas Deus, ele não dorme. Deus está vendo tudo que está acontecendo dentro da tua casa. Deus está vendo tudo que está acontecendo no teu lar. Deus está vendo no teu trabalho, como você se encontra. Quem está tentando puxar teu tapete, quem está tentando tirar tua fé, tua paz, alegria. Deus vai dar vitória para você. Basta você confiar nele e buscar ele. Assim como Davi buscava Deus, como a alma dele tinha sede de água, ele tinha sede de Deus. Você se encontra dessa maneira? Você tem sede de Deus, assim como Davi tinha? Para que você tenha a proteção de Deus, para que você tenha paz, você tem que se aproximar de Deus. Você tem que ter Deus como amigo íntimo. Sabe aquele amigo que você chega e conta teu problema? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Talvez você ache que teu amigo na frente é um amigo. Você acha que é amigo, mas nas costas não é. Mas tem aqueles amigos que são verdadeiros, que nós podemos confiar.
A palavra do Senhor fala que tem amigos que são mais íntimos que nosso irmão. Tem amigos que são amigos que Deus coloca no nosso caminho para ajudar, para nos abençoar. Mas nem mesmo esses amigos são bons, que estão do nosso lado para te ajudar, tem o poder de fazer o que Deus tem, o que Deus faz para nós. Pode fazer o que só Deus pode fazer. O teu melhor amigo não pode tirar a amargura do teu coração, a angústia da tua alma, mas Deus pode. O teu melhor amigo não pode te dar livramento de morte, do laço do passarinheiro, do inimigo, mas Deus pode. Então se refugie em Deus. Igual eu li ali no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente da angústia. Nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, onde nós olhamos para um lado, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo amaldiçoando, jogando praga, tentando tirar a fé das pessoas, jogando as pessoas para baixo. Mas por que você está trazendo essa palavra? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração. Talvez você se encontre dessa forma, dessa maneira. E você fica cabisbaixo. Você fica angustiado, triste. Mas sabe que Deus está contemplando a tua voz quando você clama. Deus está te contemplando. Nas horas mais amargas da tua vida, Jesus está lá. Nas horas mais amargas. Jesus está lá. Jesus está lá. Porque Deus não abandona ninguém. Nós podemos ver aquela mulher samaritana que se encontra no Evangelho de João. Se não me engano, 3 ou 5, coisa assim. 5, acho. Essa mulher é uma mulher que ela era caluniada, que ela era difamada. O povo rejeitava ela. A sociedade rejeitava ela. Pela vida que ela levava. Que ela tinha 5 maridos. E o que estava com ela não era dela. E ela tinha vontade de sair daquela situação, mas ela não conseguia. Mas ela teve um encontro ali com Jesus. Ela teve um encontro real com Jesus ali naquele momento. E quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. A vida daquela mulher foi transformada. Por que a vida daquela mulher foi transformada? Porque ela buscou refúgio. Ela ouviu a palavra do Senhor e deu crédito. Deixou aquela palavra dela descer, a palavra de Deus descer para o seu coração. E é isso que nós temos que fazer. Ela foi até aquele poço buscar água. Por volta ali de meio-dia. A hora que quase ninguém saía. Por que ela foi neste momento? Porque neste momento quase ninguém saía de casa. Ela não queria ver ninguém. Porque ela já está cansada de ver as pessoas se levantar contra ela. Talvez você está numa situação tão difícil que você luta, você quer sair dela, mas você não consegue. É como se você estivesse dentro da água ali nadando, mas parece que você não sai do lugar. Aí você chora. Você desespera. Mas aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade que Deus nos deu para ela. Ela abraçou e recebeu a paz dela, a vitória dela. Ela foi transformada, ela foi liberta ali naquele instante. Talvez a sua luta tá tão grande que você acha que não tem mais jeito. Deus mudou a história daquela mulher samaritana que era rejeitada pela sociedade. Deus mudou os planos, os pensamentos dela. Ela colocou sua vida no altar diante de Deus. Ela começou a adorar o Senhor Jesus ali. Ela foi até a cidade e foi anunciar que um grande profeta tinha falado com ela, porque a libertação dela foi instantânea, porque ela abriu o coração. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus e pedimos para Ele entrar, Ele entra e faz morada e limpa. Ele faz uma libertação na nossa vida, na nossa alma. Talvez você está precisando disso agora, neste momento. Peça para Jesus entrar no teu coração, entrar na tua casa, na tua vida. Onde que está o teu problema? Onde que está a tua necessidade? Onde que está a tua dificuldade? Onde que está a dor da tua alma? Onde que está? Peça para o Senhor chegar e entrar aí agora e agir. Pensa. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher.
foi necessário ele passar por Samaria. Ele ia para a Judéia. Mas foi necessário ele passar ali. Por quê? Porque tinha um encontro marcado com ela. E Jesus tinha um encontro marcado com você agora. Neste momento. Porque ele quer falar com você. Ele está falando com você. E quando Jesus chega àquele lugar, aquela mulher estava tirando água. E Jesus pede para que ela tirasse água e desse para ele. Ela não sabia que era Jesus. Ela não sabia que era Jesus que estava ali do lado dela pedindo água para ela. Porque os olhos dela estavam tampados, os olhos dela estavam vendados. Ela não sabia, ela não conhecia Jesus. Mas Jesus naquele momento abriu os olhos espiritual dela. Aí ela fala, como tu me pede? Como tu me pede água para mim? Sendo que os judeus não combinam com o samaritano. Eles não tinham costume de conversar, de se falar. Eles não conversavam com os outros, eles não combinavam. Aí Jesus fala para ela, se tu souberes quem te pede água, você me daria. Quer dizer que ela não sabia que era Jesus, ela não conhecia, não tinha ouvido a voz de Jesus, a palavra que saía da boca dele. Mas no decorrer do momento, do diálogo deles ali, ela começou a entender porque Jesus começou a revelar a vida dela. Aí ela começa a falar, Senhor, vejo que tu és um profeta. Porque Jesus começou a revelar a vida dela, o problema dela. A vida em qual ela se encontrava, que não estava de acordo, Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas ela ali se entregou para o Senhor Jesus, abriu seu coração e a vida dela foi transformada. A vida dela ela foi uma mulher liberta. Então, se você fazer como aquela mulher samaritana, começa a clamar por Jesus, abrir o seu coração, há mudança, há transformação, vai ter paz. A paz desceu sobre a vida daquela mulher. A vida dela foi mudada, foi transformada. Como você se encontra agora neste momento? O que você quer que Jesus faça? Talvez a tua vida não está conforme a vontade de Deus, conforme Deus quer. Às vezes você não consegue fazer com as tuas próprias mãos, você não consegue mudar. Mas Deus, Ele muda por você. Se você clamar Ele, pede a direção para Deus. Senhor, me dá a direção. Que rumo eu vou tomar? O que eu vou fazer da agora para frente? Me ajuda. Abre uma porta de escape para mim. Se você pedir, Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o milagre. Jesus hoje, Ele marcou encontro aqui com você, assim como Ele marcou encontro com aquela mulher samaritana, que era rejeitada pela sociedade, ninguém gostava dela, ela era caluniada, ela era difamada, apontavam o dedo para ela, para os defeitos dela, para as falhas dela. Sim, ela era uma pecadora. Mas a partir do momento que ela teve um encontro ali com o Senhor Jesus, a vida dela foi transformada. A vida dela foi mudada. Ninguém que experimenta da palavra de Deus, que ouve ela e guarda no seu coração, ela continua sendo a mesma pessoa, ela muda. O semblante da pessoa muda. Porque a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela traz paz, ela traz alegria. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando. E a boca de Deus, ela é poderosa para fazer um milagre na nossa vida. Basta nós crermos e abrirmos o nosso coração. Jesus está agora aqui neste momento. Está falando com o seu coração agora. Que está apertado, que está amargurado, que está triste. Conta para Ele o teu problema, conta para Ele onde é que está a tua dor. Nós podemos ver ali que Jesus queria ter um encontro a sós com aquela mulher. Porque de imediato Ele já mandou que os seus discípulos fossem até a cidade comprar comida. Que a ideia particular que Deus tinha ali era só com ela. Os discípulos não podiam participar. Tem coisa que está oculta na tua casa, na tua vida, que é só você e Deus. Você não precisa contar para ninguém. Entendeu?
É uma coisa oculta tua, é só tu e Deus, é um segredo teu. Então o teu segredo você vai contar somente para Jesus, porque Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te expor à sociedade. Por que Jesus fez aquilo ali? Porque aquela mulher já estava exposta na sociedade. Ela estava sofrendo com as calúnias, com as difamação no seu nome. Por que Jesus quis estar só ali com ela? Porque para ela não ficar constrangida mais do que ela já estava. Ela estava constrangida. Portanto que ela se isolava. Ela foi buscar água ali naquele poço na hora que ninguém estava ali transitando. No momento que quase ninguém saía. Talvez você se encontre dessa maneira. Talvez você se encontre desta forma. Mas Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer mudar a tua situação. Deus, Ele muda o cativeiro do homem. Ele muda o cativeiro da mulher. Quando Ele chega, Ele faz o milagre acontecer. Quando Ele chega, a doença vai embora. O problema vai embora. Ele resolve a nossa situação. Ele dá paz onde não tem paz. Ele põe alegria onde não tem. Ele dá força para aquele que não tem força. Ele dá força para o cansado. Deus é fiel. Deus é fiel. E por que será que Davi fazia isso? Porque ele já tinha uma experiência. Davi tinha uma experiência muito grande com Deus. Porque ele sabia onde que estava a fonte. Que ele ia buscar água. Por que ele estava falando que a minha alma tem sede de ti, ó Deus? Por quê? Por que ele ia se refugiar em Deus? Porque sabia que a fonte que ele ia buscar água, que ia saciar a sede dele, era Deus. E já sabia onde que estava a fonte. Então ele ia diretamente lá. Ele é a fonte. Jesus é a nossa fonte. E aquela mulher samaritana estava ali. Diante da fonte. Que era Jesus Cristo. Que alimentou a alma dela, que saciou a alma dela, que deu paz, que deu alegria. Jesus deu tanta alegria para aquela mulher, levantou a autoestima dela, ela fica súbria, que ela foi até a cidade falar que um grande profeta tinha falado com ela. Ela que andava cabisbaixo, olhando para o chão, levantou a cabeça e saiu adorando a Deus. Saiu pregando a palavra de Deus. Talvez você está cabisbaixo, triste, angustiado. Às vezes chora pelos cantos da casa, às vezes anda de um lado para o outro, pedindo o socorro de Deus. Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará os teus passos vacilar. Não vai deixar você afundar. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121. O teu socorro vem do Senhor. Não vem do teu melhor amigo, não vem da tua melhor amiga, mas o teu socorro vem do Senhor. Salmo 121, completando aqui o que está no 63. O teu socorro vem do Senhor. Está lá em Salmo 125. O que a palavra do Senhor está falando ali? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Está ali se refugiando em Deus. Confiando em Deus. É como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quer dizer que Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Mas nós sim afastamos de Deus. Nós deixamos de ser dependentes de Deus. Como o ar que nós respiramos. Como a sede que nós sentimos. Se toda vez que você tiver sede de Deus, se você for até Ele, buscar Ele, a presença dEle, a face dEle, Ele vai alimentar a tua alma, vai saciar a tua sede. Assim como Davi fala que a minha alma tem sede de Deus. Numa terra deserta, quer dizer, ele não estava na casa de Deus, mas na casa dele, onde ele se encontrava, onde que ele morava, nas tendas dele ali. Ele estava buscando a Deus. Quer dizer que para adorar a Deus nós não temos que estar no tabernáculo, na casa do Senhor, não. É dentro da tua casa, é no teu trabalho, é na rua, é ali na roça, se você trabalha na roça.
Se você buscar ele ali, ele está ali. Se você dobrar o joelho lá no meio do café, ou lá no meio da plantação de feijão, onde que você mora, você que cuida de gado, aonde que você está? Aonde que você estiver trabalhando? Ah, meu Deus, eu trabalho numa faculdade, já leva os teus pensamentos a Deus e fala com Deus, Deus está te ouvindo. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você trabalhe, Deus, ele está lá. Ele quer ver você clamar, ele te responde imediato. Lá em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor fala, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas. Como eu estava falando aqui, lá em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a Deus, súbia, clama a Deus, começa a clamar o Senhor agora aí. Começa a fazer igual Jeremias. Deus estava falando para Jeremias. Jeremias está passando por uma luta grande, por um problema difícil ali. E o que Deus fala para Jeremias? Clama a mim, Jeremias. Clama a mim que eu vou te responder, Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, Jeremias. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está mandando você clamar a Ele, que Ele vai te responder. Conta para Ele o teu problema, onde que está a dor tua. Conta, clama. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama. Clama ao Senhor neste momento. Jesus, ele é teu melhor amigo, clama. Conta para ele onde que está a mágoa, onde que está a tua dor, aquela situação que você não consegue resolver, que você já lutou, parece que você está patinando, não sai do lugar. Jesus está aí. Jesus está aí te ouvindo. Está te vendo. Clama a ele. Porque aquilo que não está no nosso alcance, talvez você fez, lutou, relutou com as tuas próprias forças, mas você não conseguiu nenhum resultado. Mas agora pede para Jesus entrar na tua causa difícil. Pede para Jesus agir em teu favor, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele tinha um encontro marcado com você agora, neste momento, para falar com você. Ele te ama. Mais que tudo. E Ele morreu na cruz por você, porque Ele te ama e sabe que você é especial para Deus, amém? Vou estar aqui agradecendo a Deus, espero que Deus tenha falado no profundo do seu coração, porque Ele falou no meu, amém? Deus santo, Deus tremendo, Deus poderoso, eu te dou graça por mais uma vez, por mais um dia, Senhor, estar aqui te adorando, buscando a Tua face, ministrando aqui a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cai por terra toda a fúria contra a vida dessas pessoas, que todo bloqueio, que toda inveja, que cai por terra todo ciúme, que todo falatório, todo disse-me-diz, toda apontação de Deus, eu vou repreendendo agora toda a obra do mal, toda a obra das trevas, em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora toda a obra do mal. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado agora. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.